Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 15 de setembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Caso Miguel. Delegado resume quem era a madrasta do menino. Ela não tem nada de louca. Ela é uma mente maligna. Conheça detalhes da investigação do assassinato brutal da criança pela mãe e a companheira dela. Foi preciso chamar a brigada. Protesto contra aumento de IPTU vira pancadaria em Novo Hamburgo. Veja as imagens da confusão. Mais pobres são os que menos se vacinaram em Porto Alegre. Prefeitura prepara mutirão para colocar a imunização contra a Covid em dia. Saiba como, já já. É preciso mais informação dos gestores e de nós, jornalistas. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, pessoal, abrimos a segunda edição de hoje com um caso, uma história que desde o início da manhã, depois da entrevista no SBT Rio Grande, deixou a todos nós aqui chocados, ainda mais chocados, na redação do SBT. Tem uma expressão dita pelo delegado que a gente abriu aspas aqui. Ele fala em uma mente maligna. É assim que o delegado do caso Miguel define a madrasta do menino desaparecido lá em Imbé, no litoral norte. A mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e a companheira dela, Bruna Natiele Porto da Rosa, confessaram que assassinaram a criança. Hoje, o delegado Antônio Carlos Rax, da delegacia de Imbé, conversou ao vivo com o SBT, uma entrevista exclusiva. E a partir de agora, nós vamos mostrar os principais trechos dessa entrevista. Vamos para a redação agora conversar com a Gabi Lerina. Minha amiga, em respeito, a quem nos acompanha no Segunda Edição, a gente respira fundo porque o tema é denso, é pesado, mas é verdadeiro, é preciso levar adiante, Gabi. Boa noite. E é muito triste, né, Chamalho? Boa noite para ti a todos que estão nos acompanhando. Pois é, porque envolve o desaparecimento, a morte de um garotinho. Vamos lá, então, as informações. Nós voltamos a conversar com o delegado Antônio Rax hoje no SBT, depois daquele laudo divulgado pelo Instituto Geral de Perícias, que apontou que a companheira da mãe, da Yasmin, a Bruna, não tem nenhum transtorno mental. O delegado também confirmou para a gente que depois de 48 dias de buscas, cessaram os trabalhos de busca para tentar encontrar o corpo da criança, que de acordo com a madrasta e também com a mãe, elas jogaram o corpo de Miguel dentro do rio Tramandaí, que fica lá em Imbé. Também disse que desde o registro policial, isso lá em 29 de julho, o próprio delegado Antônio Rax já suspeitou bastante do comportamento da mãe Yasmin e falou que para as duas, o Miguel era como se fosse um estorvo na relação do casal. Ainda trouxe mais detalhes sobre a investigação, principalmente sobre o papel de cada uma delas, o que cada uma fez. E para o delegado, não resta dúvida de que Bruna exercia uma forte influência sobre a mãe, a Yasmin. Vamos ouvir os trechos. A participação dela é muito incisiva, é muito maior do que a da própria mãe. Ela não tem nada de louca. Ela é uma mente maligna. Agora, se é que existe pior, né, Chamalho, mas uma situação ainda mais complicada, mais delicada, o delegado afirmou que Bruna e Yasmin costumavam ter relações sexuais com o Miguel no mesmo ambiente, no quarto. Vamos ouvir mais um trecho. Agora nós localizamos, inclusive, arquivos, vídeos, que elas mantêm relações sexuais enquanto o guri está trancado no roupeiro. Entendeu? Então a criança trancada no roupeiro, muitas vezes dopada, né? Permanece durante o tempo todo ali, ainda tendo que escutar. Isso impacta nós. Eu não tenho vergonha de dizer que chorei por diversas vezes. Me emocionei por outras tantas vezes. Que não se acredita que alguém seja capaz de matar uma criança da forma como ela foi morta. Infelizmente, ele foi transportado no interior daquela pequena bolsa de viagens. E, para tanto, ele foi quebrado para entrar na mala. É muito revoltante. Essa criança foi morrendo aos poucos, viu? Afirma o delegado. Ouçam por quê.
não era oferecida alimentação para a criança. A criança era mantida trancada dentro do roupeiro, amarrada, acorrentada, ou dentro daquele posto de luz, no frio. O estado da saúde da criança foi se tornando cada vez pior, né? A criança era dopada. A morte decorreu dessas condutas adotadas pelo casal. Essas duas mulheres, né, Chamalho, elas são réis, elas seguem presas. Próximo passo da Polícia Civil é aguardar pela reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição que pode acontecer dentro dos próximos dias. Agora depende, então, do Instituto Geral de Perícias. Chamalho. Gabi, é de um sadismo, é de um horror essa história. Olha, infelizmente o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, acabou ganhando as manchetes Brasil afora por casos semelhantes. O menino Bernardo, o caso Rafael e outras tantas crianças que viraram vítimas dentro de casa, com pessoas da família, com pessoas de sangue, pais e mães. Agora, eu entendo muito bem, e eu tenho certeza que também entende o sentimento do delegado Rax, um homem extremamente experiente, delegado de primeira linha, que não consegue se separar da reação, se deparando com aquele inquérito e com esses detalhes sórdidos, Gabi. Olha, é de uma tortura. A gente fica sem palavras e com um sentimento que não faz bem nem para o telespectador, mas isso acontece no nosso estado e não pode mais acontecer. É por isso que a gente mostra, né, Gabi? Não pode mais acontecer. Chamalho, nossa intenção é essa, inclusive o delegado falou isso, né? Se alguém tivesse feito alguma denúncia pelo 180, tivesse ido até uma delegacia, se alguém ouviu alguma coisa, essa criança poderia estar viva, né? Exatamente. Então, para que isso sirva de exemplo, para que isso não aconteça mais, né, Chamalho? A gente precisa ficar atento ao que se ouve, à vizinhança, a pessoas que conhecem. Por favor, pais responsáveis, vizinhos, prestem atenção nas crianças, vamos salvar as nossas crianças, né, Chamalho? Esse é o recado, em cada detalhe, em cada reação, minha amiga. Obrigado pelas informações, Gabi Lerina. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Gabi. E olha como é importante o trabalho da perícia, né? Dos peritos, a polícia científica. Foi através de um exame de DNA que a polícia identificou o suspeito de matar uma adolescente indígena de 14 anos lá em Redentora, no Norte Gaúcho. Após uma festa, um homem deu carona para essa jovem e cometeu abuso sexual. A polícia concluiu a investigação hoje. É o assunto que abre o nosso Giro de Notícias. No dia 31 de julho, Daiane Salles saiu de casa para se reunir com outros jovens na localidade da Vila São João. De acordo com a investigação, ela voltou de carona com um homem que estava no local e não foi mais vista. A adolescente foi levada pelo agressor até uma lavoura, onde foi estuprada e estrangulada. O corpo dela foi encontrado apenas 4 dias depois. O suspeito do crime é um agricultor vizinho da aldeia indígena, onde a vítima morava. Ele está preso temporariamente e vai responder por estupro e feminicídio. A polícia descobriu uma fraude milionária contra a RGE. Os criminosos apresentavam laudos falsos de eletrodomésticos e eletrônicos para pedir indenizações à empresa. Quando a falta de luz causa algum prejuízo para o consumidor, a concessionária de energia é obrigada a pagar pelo estrago. Os criminosos se valiam disso para apresentar orçamentos superfaturados e até de aparelhos que nem existiam. A suspeita é de que a empresa tenha pago mais de R$1 milhão aos falsários. O grupo agia em cidades dos vales do Taquari e Rio Pardo. Flagrante de acidente entre carro e moto ontem à noite em Camaquã, no sul do estado. O Palio faz uma conversão para a esquerda quando corta a frente da moto, provocando a colisão. Piloto e carona foram levados ao pronto-socorro. O motorista do carro não se feriu. Olha, quando a gente fala de aumento de impostos, o nosso bolso grita, né, gente? Ninguém gosta disso. Só que a votação de um aumento do IPTU lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, olha, foi marcada por muita confusão. Empurra, empurra. Centenas de manifestantes estavam aí concentrados, tá aí as imagens, gente, em frente à Câmara de Vereadores para acompanhar a segunda sessão sobre esse assunto. E aí, antes mesmo do início dos trabalhos, houve essa pancadaria nos corredores. A Brigada Militar foi chamada para apartar os brigões. Mesmo assim, os vereadores votaram e aprovaram em definitivo a alteração do imposto. O reajuste será implementado gradualmente ao longo dos próximos 5 anos. Cerca de 12.500 proprietários de imóveis avaliados em até R$70 mil terão isenção.
Em alguns casos, o aumento da taxa pode chegar a 300%. Você não ouviu errado, não. 300%. Segundo a Câmara, o reajuste foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado devido aos valores defasados. O projeto foi encaminhado para votação pela Prefeitura de Novo Hamburgo e aprovado, como a gente disse. Agora, informações dos bastidores da nossa produção lá em Novo Hamburgo. A situação, né? Os partidos de situação da base da Prefeitura teriam lotado as galerias da Câmara com CCs, com gente de cargo de confiança, para evitar a aproximação da população, que é quem realmente paga imposto. E aí já viu, né? Tremenda confusão. Sobre a recomendação do Tribunal de Contas, viu, com todo respeito à prefeita lá de Novo Hamburgo, nós vamos atrás dessa informação para saber se realmente é essa aí a linha, né, de apresentação ao município. Os cidadãos de Novo Hamburgo têm o direito de se manifestar. Eu sei que é indigesto. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gestão anterior aprovou o aumento de impostos e a atual reduziu, tirou. No ano que vem, abriu mão de 47 milhões de reais de receita, porque definiu que acha injusto com a população de Porto Alegre. É preciso mais transparência na discussão de aumento de impostos e também transparência na aplicação do dinheiro que a Prefeitura recebe. Quem sabe reduzir CC, tirar do próprio bolso, isso aí ninguém quer, né? Lamentável isso. Olha, agora a gente fala de esporte, por quê? Porque a bola vai rolar daqui a pouco, gente. Hoje é dia de Flamengo e Grêmio lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 4-0 no jogo de ida aqui na Arena, praticamente classificado. Mas o que todo mundo quer saber, o assunto fora das quatro linhas. Glauco Pazza, vamos conversar, vai ter público no Maracanã, mas olha, já tem um boicote dos outros clubes, agora falando do Brasileirão, já para o próximo final de semana, meu amigo. É 19-1, é briga de cachorro grande, Glauco Pazza. Boa noite. Boa noite, Chamari. Boa noite a todos. Pois é, você falou aí, né, que é esporte o assunto. Esporte e justiça. Infelizmente, foi-se o tempo que a gente falava só do jogo dentro das quatro linhas, que o Grêmio tinha desvantagem de 4 gols, afinal de contas perdeu de 4-0, teria que devolver o placar lá no Rio de Janeiro, que é muito difícil, mas enfim, o Grêmio até vai poupar jogadores, essa é a informação, assim como o Flamengo. Times alternativos, já levando em conta aquele primeiro resultado do jogo aqui na Arena. Mas você falou muito bem, o que se discute e muito é a questão judicial, a presença do torcedor. Por partes, o Flamengo conseguiu na justiça a autorização para ter torcedor no seu estádio. O Grêmio não gostou, queria o princípio da isonomia, ou seja, não teve torcedor aqui, não deveria ter torcedor lá, só que a justiça autorizou. 35% do estádio, isso dá cerca de 24 mil torcedores. Até a gente achou que a procura por ingresso ia ser mais rápido, é que R$100 é o valor mínimo. O pessoal não está nadando em dinheiro, não. Bom, olha só o que aconteceu hoje, Chamari. O Grêmio continua insatisfeito, a direção foi almoçar com o presidente da CBF, mas não tem volta. O jogo de hoje vai ter torcida no estádio. Agora eles já estavam pensando também no Campeonato Brasileiro, você falou, né? Briga de cachorro grande, e bota grande nisso. O Flamengo diz que vai continuar botando torcedor no estádio e os outros clubes da primeira divisão não estão concordando muito. Inclusive, há sim a possibilidade da rodada do final de semana ser cancelada ou transferida. Por quê? Porque os outros clubes não estão concordando com esta atitude do Flamengo. O fato é que isso tem tudo para ser uma grande polêmica e a gente vai saber a partir de amanhã o que vai acontecer. Hoje, por enquanto, 4-0 é a vantagem do Flamengo com torcida. Chamar. Glauco, não esqueça de uma frase do Renato Portaluppi, diz que treinar o Flamengo é como treinar a seleção brasileira. Flamengo e CBF é tudo no mesmo time, né, meu amigo? Ali, ó. Grande abraço, Glauco Pazza. Até amanhã, 11h30 no SBT Rio Grande, junto com o André Raro. E olha, agora a gente troca um pouquinho de assunto, vamos falar sobre vacinação. A pandemia permanece aí. O levantamento da prefeitura, gente, aqui da capital gaúcha, demonstra que as pessoas em vulnerabilidade social são as que menos se vacinaram. Vamos entender essa lógica, conversar com a Luciane Como ao vivo. Faltou informação dos gestores, de nós da imprensa, o que aconteceu, afinal de contas, Lu? Boa noite.
Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, esse estudo foi apresentado hoje pelo vice-prefeito Ricardo Gomes e ele traz dados muito interessantes que vale a reflexão, Chemali. Primeiro, pelos dados do vacinômetro, 95% da população vacinável aqui de Porto Alegre já tomou pelo menos uma dose ou a dose única. Mas o estudo revelou onde estão os moradores que ainda não tomaram nenhuma dose. E aí os principais bairros, Restinga, Lomba do Pinheiro e Santana. Outro dado importante, Chemali, 66% das pessoas que ainda não se vacinaram são de sistemas, de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família. Sim. Ou seja, pode estar associado a alguma dificuldade de acesso, né? Também. Então, com esses dados, a Prefeitura anunciou algumas medidas, várias delas que valem a partir de amanhã. Por exemplo, vacinação de adolescentes a partir de 15 anos. Atenção! A ampliação dos locais de vacinação de 11 para 57. Ampliar o terceiro turno, né, à noite. Muita gente trabalha. De 4 para 30 unidades de saúde. Instalar uma nova unidade ali no mercado público, no Largo Glênio Pérez, que teve muito movimento quando eles instalaram. Firmar uma parceria com aplicativos de transporte, com vales viagens, para ajudar as pessoas que não conseguem, não tem como ir até os postos de saúde. Vai ter ainda mais unidade móvel nos bairros, vai ter passe livre no dia D da multivacinação, que é dia 2 de outubro, e ainda vai ter a retomada de drive-thru no Barra Shopping e também no Bourbon Valley, Chemali. Além disso, vamos reforçar de novo a terceira dose aqui em Porto Alegre. Ela já está sendo aplicada em idosos com mais de 70 anos, mas atenção, que completaram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. Então tem que olhar lá no calendário. Aquelas pessoas que sofrem de doenças que baixam a imunidade, os imunossuprimidos, esses 28 dias desde que completaram o esquema vacinal. Porto Alegre também já está aplicando reforço nessa população. E ainda houve a redução do intervalo da Pfizer de 10 para 8 semanas, já está valendo, Chemali. E uma última informação, o Ministério da Saúde enviou para os estados o último lote das vacinas da Covid-19 para a primeira dose, ou seja, estamos aí na reta final. No país, 88% da população maior de 18 anos já começou o esquema vacinal. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos em 91%, ou seja, dados muito positivos, muito otimistas, né, Chemali? Exatamente, é esse otimismo que a gente tem que seguir, né, Lu? Obrigado pelas informações. E não é só informação, né? Pelo que a Lu trouxe aí pra gente, talvez seja também um acesso, né, aos locais de vacinação. A Prefeitura tem que entender também a realidade dessas pessoas que, infelizmente, estão em vulnerabilidade social. A gente segue falando sobre vacinação contra a Covid-19. Vocês já pensaram em ouvir essa frase, aqui só entra vacinado? Pois então, gente, isso já é uma realidade lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Desde a última segunda-feira, estabelecimentos que receberam o chamado selo verde ganharam uma regalia. Vamos voltar para a redação para entender com a Gabi que regalia é essa, minha amiga. Regalia é funcionar sem horário para fechar, isso mesmo, Chemali. É porque daí esses estabelecimentos estarão com o selo verde. O que é o selo verde? Só frequentam clientes que apresentaram carteiras de vacinação com pelo menos uma dose aplicada ou então uma dose única. A regra vale para estabelecimentos da área da gastronomia, lazer e entretenimento. Os empreendimentos que não quiserem aderir ao selo vão ter que seguir com limite de funcionamento. Festas com dança seguem proibidas lá em Caxias. Segundo a Prefeitura, essa é uma maneira de incentivar a imunização da população, principalmente entre os mais jovens. Aqui em Porto Alegre não há previsão do chamado passaporte vacinal, mas a Prefeitura está fazendo uma força-tarefa para que todos os imunizados estejam com os dados em dia. É que começou a aparecer, Chemali, muitos casos de pessoas que já estão com as 2 doses aplicadas ou com a dose única e que, quando entravam para conferir o esquema vacinal no aplicativo Conect SUS, algum dado estava faltando ou estava errado. Por isso, então, a Prefeitura da capital lançou um WhatsApp. O telefone é 3289-2715, justamente para corrigir esses dados. Eu conversei hoje à tarde com a Caroline Schirmer, que é diretora da Atenção Primária em Saúde aqui da capital, e trouxe mais informações. Vamos ouvi-la. Através desse WhatsApp, a gente faz o contato com
os pacientes, eles enviam a foto da carteira da vacinação e o documento de identidade e a gente faz a atualização desse registro. Tem vindo muitas questões, assim, principalmente de dúvidas, foi marcado com a minha data errada da vacinação, ou a minha dose não está registrada. O certificado digital é uma questão que fica, né, para as pessoas, então, mais para frente, quem quiser para viagem ou quiser para comprovar para outra situação, vai ter esse documento. Muito fácil, então, conferir, né, Chemali? Manter tudo em dia, tudo atualizado. Só entrar lá e fazer parte aí, mandar sua dúvida para o WhatsApp da Prefeitura através desse telefone 3289-2715. Tá certo, Gabi. Eu já tenho meu passaporte, a Conect SUS funcionando, tá ali, todos os dados certinho, todo mundo tem que ir atrás disso. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, conheçam esses quíntuplos do fofurômetro ou seria Momento Agro? A gente volta já já. Momento fofurômetro de um caso raro, viu? Aconteceu no começo desse mês lá na Serra. Tá aí a imagem, gente. Uma ovelha deu à luz a 5 filhotinhos e de uma vez só. Nasceram com saúde no dia 4 de setembro, estão crescendo fortes, lá na propriedade do médico veterinário seu Paulo Ricardo Monteiro. Imagem digna de fofo agro, né, gente? Foi lá na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, tá aí o registro. A todos uma ótima noite. Na sequência, o SBT Brasil, parabéns ao Grêmio. Hoje, 118 anos de glória. A festa fica para o final do ano, na primeira divisão, né? Um abraço a todos, até amanhã, 7h20. Tchau!